No programa Emprego e Educação de hoje, nós vamos falar sobre os efeitos da seca nas pessoas. Dizer que Brasília vai ter seca todo ano é como chover no molhado. Nós vamos conversar com o Dr. Erasmo Torcaski, que é dermatologista, sobre os cuidados que as pessoas devem ter nesta época do ano, época de seca, para evitar que a pele resseque e para evitar problemas de pele. Dr. Erasmo, boa noite. Olá, boa noite. Dr. Erasmo, é chover no molhado dizer que Brasília vai ter seca todos os anos, mas as pessoas não se cuidam e não tomam as devidas precauções para evitar problemas de pele nessa época. É verdade. E veja você o seguinte, nessa época, que é uma época que normalmente se deveria tomar mais água, as pessoas até pelo frio tomam menos água. E tomando menos água, elas estão criando um fator vital, que a água é de fundamental importância para a vida. Começa por aí. Está menos quente, né? Então elas tomam menos água, mas isso é errado. Por quê? Porque a gente evapora mais água nessa época da seca, porque a nossa pele, devido à baixa umidade que está, faz 15, 12, chega até as 10 às vezes, a nossa pele fica muito mais suscetível a perder a água. Então a gente já vai desidratar normalmente pela respiração, a gente perde água, no caso, pela urina, e ainda vamos perder muito mais água pela pele. Muita gente não sabe, mas a gente perde uma grande quantidade de água só na respiração, é alguns litros de água, né? Exatamente. Visto que se você colocar um espelho na frente, você sempre vai deixar aquele espelho meio embaçado. Esse é um líquido que a gente está perdendo naturalmente, a gente perde isso naturalmente. Uma pessoa que tome bastante líquido nessa época, dando 2, 3 litros de água, está menos suscetível a problemas de pele? Menos. Visto que se tomando mais água, você está hidratando mais, as suas funções vitais estão trabalhando mais tranquilas em função de que está havendo uma melhor circulação. Né? Por outro lado, a pele, ela necessita sempre de ter uma camada, que ela tem uma camada de gordura, que é essa gordura que nós temos aqui na face, por exemplo, no couro cabeludo, pescoço, tronco. E quando vai se tomar banho, sempre as pessoas querem usar mais sabonete. E aí é que começa o grande problema da seca. Porque a gente toma 2, 3 banhos por dia, a pessoa vai na academia, toma banho, ou vai não sei o que, toma banho. Entende? E esse banho, ele tem que ser sem sabonete, não com sabonete. Por quê? Quando você toma o banho e passa o sabonete, você tira a camada de gordura que está protegendo. Essa camada de gordura é que protege para a pessoa não desidratar. Então, se ela tira a camada de gordura, normalmente ela não repõe aquela camada de gordura com um creme, passando o creme. Então, só por isso ela já está perdendo mais água. Deixa eu fazer uma pergunta, dando o meu exemplo. Eu tomo 2 banhos por dia, de manhã e à noite. Passo o sabonete com uma esponja, uma bucha. Está errado? Está errado. Primeiro, as pessoas pensam que se não tiver espuma, não limpou. Então passa um sabonete para limpar. Está errado. Você pode tomar seus 2 banhos por dia. Abaixa um pouquinho a temperatura da água. Primeiro, água mais morna. Mais morna. Primeira coisa. E o segundo é o seguinte, nas áreas de extensão, você não deve usar sabonete. Extensão seria o quê? Isto é, áreas do antebraço, do braço, esta área do tronco, coxa e perna. Se pode observar que tem pessoas que, quando tomam um banho nessa época do ano, elas sentem umas agulhadinhas, umas picadinhas. Na verdade, essas agulhadinhas, essas picadinhas, é em função que a pele está ressecada, está desidratada. Entende? Então, nesses locais, a pessoa não deve usar sabonete. Porque se usar sabonete... Usa sabonete onde, então? Nas áreas nas dobras. Né? Dobras dos joelhos, dos cotovelos, na região inguinal. Então, eu costumo dizer o seguinte, André. Nas áreas que azedam. Aí você usa sabonete no seu banho. Sem excesso? Sem excesso. Isso, então, fazendo uma comparação, que todo mundo diz que o francês não toma banho, né? Na época do inverno, porque é frio. Então, eles estão certos em tomar banho. Eles estão certos e fazem a coisa... É a tal da sabedoria, da cultural que vai acontecendo. Lá eles tomam menos banho que nós e usam sabonete. Nós, por morarmos num país tropical, tomamos muito mais banho. Né? Nós tomamos banho todos os dias, 2, 3 banhos por dia. E usamos o sabonete. Aí é que pega, quer dizer, o uso do banho
de 2, 3 banhos por dia e mais sabonete é que desidrata a pele. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo comercial, depois eu quero falar sobre o que a pessoa deve fazer. Então, diminuir a quantidade de banhos, usar cremes, se isso adianta, usar bastante cremes, e a gente vai fazer esse intervalo comercial. Daqui a pouco a gente continua conversando com o Dr. Erasmo Torkasky aqui no Emprego e Educação. Até já. O Emprego e Educação está de volta. Nós estamos conversando com o Dr. Erasmo Torkasky, que é dermatologista, sobre os problemas de pele nesta época do ano, época da seca. Dr. Erasmo, no bloco anterior a gente falou que o brasiliense, que nós temos o costume de tomar muito banho, usar sabonete, e isso é errado. Mas a pessoa depois passa um creme. Resolve o problema? Parcialmente. Ameniza? Ameniza, mas ameniza muito pouco. Porque o cuidado principal, primeiro, é tomar água, e segundo, não perdê-la. Né? E esse banho que ele faz diário com sabonete, etc., banho quente, por exemplo, então nessa época do ano tem que ter alguns cuidados antes de usar o creme. A pessoa deve tomar o mínimo possível de banhos por dia. Seria o ideal. Né? Não tomar banho quente, tomar banho morno. Né? O mais morno possível. Não passar sabonete, como eu falei, nas áreas de extensão. Usar roupas que possam ser roupas, principalmente roupas de algodão por baixo da pele, porque eletriza menos a pele e com isso vai desidratar menos também. E aí então vem o creme. Os cremes têm que ser cremes vaselinados ou à base de glicerina. São cremes que, além de serem hidratantes, eles têm que ter uma camadinha de gordura para proteger a pele. Bom, então vamos lá. A pessoa, em função de tudo isso, acaba tendo, nós moradores do Distrito Federal, estamos mais sujeitos aos problemas de pele, como por exemplo dermatites? Exato. As pessoas que moram aqui no Centro-Oeste, elas têm que ter um cuidado especial, porque nessa época do ano, a pele desidratando mais, ela resseca mais e com isso facilita o prurido, por exemplo, o ato de coçar. Aonde que coça, engrossa a pele. Aonde que engrossa, coça. Isso tudo porque a pele está mais seca, ela também coça. Então a pele que coça, resseca. A pele que resseca, coça. Então vira um ciclo vicioso. Aí acaba tendo feridas nesse local. E aí começa a aparecer essas dermatites. Bom, então a profissão, o senhor é dermatologista, então a profissão de dermatologista no Centro-Oeste, no Distrito Federal, é uma profissão que tem um campo de atuação muito grande. Tem. Infelizmente ou felizmente. Então, tem, e é importante, e a gente procura, dentro do possível, orientar os nossos pacientes, e eu acho que até poderia haver um processo mais dinâmico e maior, mais amplo, no sentido de que as pessoas têm que ser orientadas, porque nessa época do ano é importante cuidar da saúde como todo ano, e nessa época do ano as doenças respiratórias atacam mais e as de pele também atacam mais em função disso. Então, o dermatologista tem por obrigação de orientar mais as pessoas nessa época do ano. Até porque nessa época do ano muita gente aproveita para caminhar no parque, caminhar na rua sem camisa, ou com roupas sem proteção, sem usar protetor solar. Aquelas pessoas que trabalham na rua todos os dias não usam protetor solar. Isso também é um problema sério. Inclusive existe já um processo no Ministério da Saúde para que se torne o filtro solar doado pelo SUS, né? Existe alguma coisa semelhante a isso. Veja que é importante, porque nós do Centro-Oeste nós estamos mais altos no nível do mar. E estando mais alto, a gente toma mais sol do que uma pessoa que está ao nível do mar. Tanto é que o índice de câncer de pele nessa região do Centro-Oeste ele é alto em relação a outras regiões do país. O câncer de pele é tratado pelo dermatologista também. Exato. Na fase inicial, qual é a chance de cura? Total. Sempre total na fase inicial. O que acontece é que dá para se evitar o câncer de pele, orientando, educando as pessoas para que usem o filtro solar, que usem chapéu, para que usem roupas de manga, para se protegerem, principalmente essas pessoas que estão mais expostas ao sol durante o dia. Às vezes, tomar o cuidado de tomar um banho por dia, banho morno, usar pouco sabonete, usar creme, usar protetor solar, esta pessoa dificilmente terá um problema de pele. Correto. Exatamente. Então a gente procura sempre orientá-los para que façam esses cuidados. E, assim sendo, vai diminuir a incidência. Dr. Erasmo Torkasky, que é dermatologista, obrigado pela sua participação aqui no programa Emprego e Educação e pelas explicações. Tchau para você.